de problema. E mesmo assim Ele me permite viver o extraordinário. Se a gente for ver, ninguém aqui merece nada do que tem. Vamos ser realistas. Você não merece muitas vezes nem a família que Deus te deu. Rafa, não estou entendendo, que pesado. Sim, porque você vive reclamando dos teus filhos, vive reclamando do teu casamento. Tu acha que existe merecimento nisso? Só que Deus, Ele é tão misericordioso. A misericórdia de Deus em nossas vidas é tão abundante, que mesmo a gente muitas vezes sendo ingrato, Deus nos permite viver coisas extraordinárias. E de repente aquela mulher, ela tinha fé que somente tocasse nas pontas das orlas das vestes de Jesus, Ele iria sarar. Só que tem um detalhe aqui, porque a ponta das vestes? Talvez você vai falar, porque provavelmente tinha uma multidão em volta de Jesus e ela não conseguia chegar até Jesus. Só que tem um outro detalhe aqui. Lembra que eu falei para vocês que pela lei de Moisés ela era uma mulher impura? Ou seja, ela não poderia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus naquele estado em que ela estava, Jesus também seria considerado impuro. Vocês conseguem compreender agora? Ou seja, quando aquela mulher ela vai até Jesus, ela já vai com a convicção: se eu tocar nele, eu vou ser sarada. Porém existiam muitas coisas, porque se ela tocasse nele e ela não fosse curada, além de ela contaminar Jesus, iria tornar Jesus impuro, ela também morreria. Porque a multidão que estava em volta de Jesus, presta atenção, os mesmos que estavam ali pedindo pelos milagres de Jesus, provavelmente seriam os mesmos que iriam matar aquela mulher. A Bíblia fala que aquela mulher, ela fica olhando, fica observando Jesus até que ela toma um passo de fé de ir até Jesus e tocar na ponta das suas vestes. E quando ela toca em Jesus, ela sente que aquele mal que havia nela tinha sido curado. Quando ela percebe que aquele mal que ela tinha por 12 anos tinha sido curado, provavelmente ela se alegrou. Só que perceba que imediatamente Jesus ele chega e ele diz assim: alguém me tocou. A Bíblia fala que aquela mulher, temendo e tremendo, ela está ali junto a Jesus, mas de repente os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, tantas pessoas em tua volta te tocando e tu me pergunta quem me tocou? Jesus ele diz a seguinte frase: há uma multidão em minha volta, mas quem tocou em mim eu senti sair virtude. Ou seja, não foi apenas um toque, não foi apenas uma fé vazia de domingo, não foi apenas um louvor com as mãos levantadas, não foi apenas um devocional vazio que muitas vezes nós fazemos todos os dias, mas foi sim um passo de fé, aonde ela entendeu que se tocasse em Jesus com fé, ela seria curada. Uma coisa que nós precisamos entender é que às vezes falta tão pouco para Jesus se revelar a nós, mas nós somos tão superficiais quando nós chegamos até Ele. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus está preocupado com a maneira que eu canto, com a maneira que eu prego, do jeito, não. A Bíblia fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que nós queremos chegar em Jesus. E tem pessoas que gostam de ser formal com Jesus, né? Não tenho nada contra, mas tem pessoas que quando vai orar, meu Deus, mano, eu olho assim e falo, que bonito. Oh, magnífico, santo, poderoso. Não é errado. Mas presta atenção,
Muitas vezes nós estamos lançando palavras vazias a Deus e não palavras intencionais. Muitas vezes você chega na tua casa, na tua família, todos são cristãos, todos são crentes, mas muitas vezes são cristãos superficiais. A gente vem para o culto de domingo esperando que o pregador ele venha se esforçar o máximo possível, e a gente vem estar preparado para aquilo que o pregador vai nos entregar. Só que a gente esqueceu que o culto não é para o homem, mas sim para Deus. Por isso que tem muitas pessoas que quando pisam dentro da igreja elas se frustram, sabe por quê? Porque elas vêm na expectativa que a sua vida venha virar mil maravilhas depois que entrar dentro deste ambiente, e não vai. Todo lugar que eu passo eu costumo falar isso. Durante 3 anos eu orei para Deus curar meu pai, Deus não curou. Só que antes de completar esses 3 anos, os médicos tinham dado 6 meses de vida para meu pai viveu 3 anos, aí, olha o milagre. Agora, se eu fosse uma pessoa ingrata, a primeira coisa que eu ia falar para Deus era o quê? Deus, como assim? Eu orei, Deus, tu não curou meu pai. Só que durante 3 anos Deus curou meu pai, porque meu pai tinha um câncer que estava com metástases em 3 áreas do seu corpo. Na expectativa dos médicos, na estimativa era 6 meses de vida. Durante 3 anos meu pai foi intencional, continuou pregando, continuou levando a palavra. Sabe por quê? Deus ele não age conforme a medicina deste mundo, porque a última palavra é dele. Só que nós precisamos ser mais intencionais na maneira em que nós entregamos o nosso culto a Deus. Deve haver mais fome, deve haver mais sede, para que nós possamos chegar mais perto dele. Não é chegar nele de qualquer maneira. Não é só chegar nele quando o teu casamento está em crise. Não é só chegar nele quando o teu filho não quer mais pisar na igreja. Mas sim ter uma cultura de adoração a Deus. Chegar a Deus só quando você precisa, meu irmão, mostra que tu só é um filho mimado. Sabe qual é o filho mimado? É o que chega até Deus quando está precisando. Do nada o cara começa a jejuar, começa a orar, até monte sobe, e daí quer botar Deus contra a parede quando Deus não faz. Porque chega para Deus e fala assim: nossa Deus, mas eu jejuei, mas eu orei, mas eu não sei o que. Mas quem falou que a tua oração e o teu jejum é para que Deus faça algo para ti? Deus não é o teu chofer. Oração e jejum sempre foi para nos manter íntimo a Deus. Só que hoje nós estamos mais preocupados com os benefícios que Deus pode nos entregar do que a intimidade com Ele. Deixa eu te contar algo. Se for para escolher entre o benefício e para escolher sobre a presença, eu prefiro a presença. Porque os benefícios vão passar, mas a vida com Ele é eterna. A Bíblia fala que um dia Deus está falando com Moisés, e de repente Deus diz assim para Moisés: ei, vocês vão até a terra em que eu lhes prometi, porém eu não vou com vocês. Sabe o que Moisés diz para Deus? Moisés chega e diz assim para Deus: ei, se tu não for conosco, pastor Reinaldo, Deus abençoe sua vida, se tu não for conosco, não nos permita sair deste lugar. Não entendeu? Se for para eu ter casa própria, mas negar a Cristo, eu prefiro ficar morando de aluguel. Se for para eu ser curado e daqui a 10 anos eu negar a Jesus, eu prefiro não ser curado. Porque o que vale para mim não são os benefícios, mas sim a presença de Deus na minha vida. Não é tocar em Jesus de qualquer maneira, não é chegar a Jesus de qualquer jeito, mas sim entender que a intencionalidade daquilo que nós entregamos a Deus precisa ser sincero e de coração.
Nós abrimos o culto cantando o quê? Em espírito e em verdade te adoramos. Só que se a gente tivesse noção do que a gente está cantando, porque muitas vezes não é em espírito e muitas vezes não é em verdade. Muitas vezes é apenas a boca que está abrindo e está entregando palavras, ou seja, palavras vazias. Por isso que tem muita gente que entra dentro da igreja e sai da mesma maneira, sai do mesmo jeito, porque são palavras vazias que nós estamos entregando para o povo, e o povo está acostumado a entregar palavras vazias a Deus. Seja intencional nos teus louvores, seja vocacionado na tua profissão, porque tem gente que acha que servir a Deus é apenas no púlpito. Daí quando chega no serviço é um atribulado. É verdade. Quando chega no serviço enrola as pessoas que vão lá, né? Mas aqui no Bela Vista não tem essas coisas não. Mas nós precisamos ser mais vocacionais naquilo que Deus tem nos entregado. Sim, existem profissões que Deus vai te colocar que é para você glorificar e exaltar o nome de Deus. Ou tu acha que é por um acaso Deus abriu uma porta para ti que tu olha e tu diz, tá, mas o que isso tem a ver? Não, se Deus abriu a porta é porque Ele quer gerar algo através de você lá. Se é na faculdade, se é no teu serviço, se é na tua empresa, aonde você for, Cristo precisa ser evidência na tua vida. Mas para Ele ser evidência, para Ele ser evidência na sua vida, não é você chegar de qualquer forma diante dEle. Não é chegar de qualquer maneira diante dEle. Já estou terminando. A Bíblia fala que aquela mulher, ela toca em Jesus e de repente Jesus pergunta quem me tocou. Os discípulos dizem, mestre, tem uma pessoa em tua volta e tu pergunta quem te tocou. E Jesus diz, é porque quem tocou em mim tocou com fé. Aquela mulher, temendo e tremendo, ela se aproxima de Jesus. O que ela fala? Foi eu quem te toquei. Sabe por que ela se aproxima temendo e tremendo? Vocês não sabem por quê? Porque ela sabia que tinha tocado em Jesus e o estado que ela estava, Jesus iria se tornar impuro se ela tocasse daquela maneira. Pode ver que ela chega temendo e tremendo até Jesus e diz, fui eu que te toquei, porque ela ficou com medo que pudesse lhe acontecer alguma coisa. Sabe o que Jesus diz para ela? Jesus diz assim, filha, a tua fé te salvou. Só que tem um mistério aqui muito mais profundo, sabe por quê? Você sabia que a única mulher em quem Jesus chamou de filha na Bíblia foi a mulher que foi rejeitada pela sua casa e pela sua família? Aquela mulher foi a única chamada de filha por Jesus na Bíblia. E vê como a lógica de Jesus é diferente da lógica dos homens. Os homens a xingavam, a família a rejeitava, mas Jesus dizia, tu és minha filha. O marido abandonou, os pais o abandonaram, mas Jesus olha para ela e diz, tu és minha filha. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm uma história semelhante a dessa mulher. Sabe quando Deus me deu essa palavra? Foi no dia em que eu estava conversando com a minha mãe. Eu tinha um relacionamento muito complicado com a minha mãe, muito complicado. Só que um dia eu procurei ouvir ela e saber um pouco mais da história dela. E de repente ela começou a contar para mim, a minha mãe com 14 anos, ela foi expulsa de casa, porque a minha mãe era fruto de um adultério que o meu avô teve com outra mulher. Só que daí a mãe verdadeira e biológica da minha mãe não tinha condição de cuidar dela, ou seja, ela foi para a família do meu avô. Consequentemente, a minha mãe nasceu e cresceu como um fruto de um adultério. A mãe dela não queria nem, a madrasta dela não estava nem aí para ela. Xingava ela, lançava palavras de maldição contra a vida dela, porque ela era fruto de um adultério. Com 14 anos a minha mãe foi expulsa de casa, morou na rua, e com 16 anos ela teve o primeiro filho dela. Olha que vida conturbada.
porque ela tinha sido rejeitada pela sua casa, pela sua família, sido abandonada. E depois de um tempo a sociedade começou a rejeitar também. Só que com 17 anos, numa noite de carnaval que ela estava junto com meu pai no centro de Florianópolis, Deus usou um morador de rua para falar com os dois. E através desse morador de rua, o evangelho entrou na minha casa e na minha família. Ou seja, a família abandonou ela, os amigos abandonaram ela, o pai biológico abandonou, a mãe biológica abandonou. Mas Deus falou: tu és a minha filha e eu não abro mão de ti. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que foram rejeitados e rejeitadas pelos seus esposos, pelas suas esposas, rejeitados pelos seus pais. Só que Deus hoje está usando meus lábios para dizer: ei, o mundo pode ter te virado as costas, mas eu estou aqui para dizer: tu é meu filho, tu é minha filha, e eu não abro mão de ti. Se hoje eu fosse perguntar aqui para você, quais são os traumas que te carregam? Quais são as marcas que tu tem? Quais são as cicatrizes que você tem? Você vai olhar para mim e vai dizer: Rafael, olha, senta aí, porque hoje não vai ser o almoço, mas vai ser o café e janta até eu contar para ti tudo que já me aconteceu. Mas hoje eu estou falando para você de um Deus que Ele não se preocupa com se as tuas feridas, as tuas cicatrizes ou as marcas do teu passado. Sabe por quê? Porque hoje Ele veio com restauração aqui por essa manhã, para dizer para você que você é filho, você é filha dEle. E as marcas do meu passado, Jesus hoje vai curar cada uma delas. E aquilo que me aconteceu, e as palavras que me lançaram, Jesus hoje Ele veio quebrar cada palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida. Ai, Jesus. Só que para você ser curado, para você ser curada, você precisa chegar até Ele com fé. Tem pessoas que querem ser curadas, mas querem chegar dele de qualquer maneira. E Jesus, Ele... Mas quando você chega com fé, aquilo que está bagunçado, Jesus, Ele traz limpeza. Aquilo que está desestruturado, Jesus, Ele estrutura. Porque Ele tem poder para trazer todas as coisas de volta ao lugar. Ele tem poder para mudar a tua realidade hoje, aqui. Fecha os teus olhos. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei que nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai, e eu dependo deste amor, e sem ti eu sei. Jesus dizendo: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas,
transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Alabaia sorebe, alabagaia xe. Alabaia sorebe, alabagaia baixora, alabagaia. Deixa eu pedir algo para você. Já fazem 40 minutos que eu estou pregando. Eu não pedi para você levantar a mão em nenhum momento, mas levanta a tua mão para Deus agora. Ofereça uma palavra de adoração para Ele agora. Abre os teus lábios agora, vamos. Ofereça algo a Jesus agora. Abre os teus lábios agora, vamos. Enquanto você adora, Deus está mudando a tua casa hoje. Enquanto você adora, Deus está restaurando o teu casamento hoje. Enquanto você adora, Deus está dizendo para você: você é filho, você é filha, e eu não abro mão de você. Abre os teus lábios. Eu ouço barulho de língua estranha aqui. A corrente se quebrando aqui. Há vidas mudando aqui. A restauração acontecendo aqui. Seja cheio agora. 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 Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Deixa Ele transbordar no teu coração agora. Se coloque em pé. E uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. E teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante a mão, cante isso alto, Senhor, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença, a tua graça nos basta.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não conheço todos que estão aqui hoje. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E o melhor é que quando Jesus está num ambiente, quando Jesus está em algum lugar, tem que acontecer algo diferente aqui essa manhã. Só que aí eu te pergunto, você vai ficar como espectador ou você vai tocar nele com fé? Porque se você tocar nele com fé, algo tem que acontecer aqui. Eu não conheço todos que estão aqui, mas deixa eu perguntar, tem alguém no nosso meio hoje que queira aceitar Jesus, que queira se reconciliar com Jesus? Se tiver alguém, levanta a sua mão aonde você está, bem alto. Você que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui essa noite? Perdão, essa manhã. Tem alguém aqui essa manhã para aceitar Jesus ou para se reconciliar com Jesus? Se tiver alguém, levanta a sua mão onde você está. Você quer dizer para Jesus assim: Jesus, eu quero que tu seja o único na minha vida. Você que quer falar para Ele, você que quer aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Você quer? Você pode vir aqui na frente para a gente orar por você. Isso, vem, é para você glorificar Jesus. Tem alguém para acompanhar ela, para não deixar ela sozinha? Isso, vem com ela, não deixa ela sozinha não, nós vamos orar por ela. Aonde está a segunda pessoa? Fica aqui, nós vamos orar por ti. Aonde está a segunda pessoa para aceitar Jesus ou para se reconciliar com Jesus? Tem mais alguém aqui? Aonde está você? Para nós orarmos, tem mais alguém aqui? Jesus está te chamando, Jesus está dizendo: vem, vem que eu tenho uma mesa preparada a ti. Vem que eu tenho um novo tempo preparado a ti. Jesus, Ele quer escrever uma nova história para você. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está você? Está também? Eu estou acompanhando ela. Você está aceitando Jesus, se reconciliando? Amém. A gente tem aqui a segunda pessoa. Cadê a terceira pessoa para se reconciliar ou para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus está te chamando. Aonde está a terceira pessoa? Nós queremos orar pela tua vida. Aonde está a terceira pessoa? Você que quer falar para Jesus hoje: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aonde está você? Cadê a terceira pessoa para aceitar Jesus ou para se reconciliar? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Amém. A porta da salvação continua aberta. Talvez se você está com vergonha de vir aqui na frente, não tem problema. Vem hoje à noite no culto aqui. Culto é a partir das 19 horas hoje aqui, né? Vem hoje à noite aqui. Tem culto também nos outros dias da semana. Mas não deixe de vir para a igreja, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família. Repita comigo, vocês dois que estão aqui na frente, assim: ó, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome em teu livro da vida. Posso pedir algo para você que está aí? Segura na mão de quem está no teu lado. Fecha os corredores agora para a gente fazer uma última oração bem rapidinho. A gente faz essa oração e eu termino a minha ministração agora. Presta atenção. Primeiramente nós vamos orar por essas duas pessoas que estão aceitando Jesus aqui na frente. Depois nós vamos começar a orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Hoje nós vamos declarar vida sobre o teu lar. Hoje nós vamos declarar vida sobre a tua casa. E tudo aquilo que precisa ser mudado por Ele, Jesus vai mudar hoje aqui, em nome de Jesus. Segura na mão de quem está no teu lado aí, abre os teus lábios. Vamos orar por elas aqui que estão aqui na frente agora. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos orando agora por essas vidas que estão neste altar, Pai, te aceitando como único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nome delas em teu livro da vida. E Pai, reescreve a história delas a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Elas estão declarando neste momento que Tu és suficiente na casa e na família delas. E a partir de agora é um novo tempo, é uma nova vida, é um novo momento. E Pai, eu estou orando agora pelas casas e pelas famílias. Espírito Santo de Deus, eu declaro vida sobre os casamentos agora. Aquilo que o diabo uma vez disse que iria ser destruído, que haveria divórcio, eu hoje estou dizendo: Pai, não vai ter divórcio não, vai ter restauração. Pai, os filhos que estão longe da casa de Deus, longe do caminho do Senhor, eu oro agora, Pai, pedindo para que Tu venha encontrar cada
um deles. Pai, inicie um novo tempo, inicie uma nova história, inicie, Pai, um novo momento sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E quem crer nessa verdade, diga amém, e dê uma salva de palma louvando ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Amém. Pode tomar seu assento rapidamente.